No final eu leio novamente a pergunta, porque aí fica registrado no vídeo. Bom, o contexto da pergunta é o seguinte. Vamos partir do princípio de uma pessoa que está em estado de depressão, que está convivendo com isso já há algum tempo, enfim, e está buscando formas alternativas de se liberar da depressão, né? Vamos supor. Então, quando ela ouve, por exemplo, a explicação de que o mundo material é uma simulação e de que a transcendência é de fato um ambiente positivo e melhor do que a forma humana, essa informação de que o mundo, de que a transcendência é muito melhor que a forma humana, que a vida humana, não teria um efeito colateral, ao invés de ser um estímulo, não seria o efeito colateral, não aprofundaria o sentimento de desencanto perante a vida, já que a depressão e o desencanto pela vida são basicamente sinônimos entre si? Seria mais ou menos isso, né, que eu entendi. Bom, o primeiro ponto, né, a primeira etapa dessa pergunta, que essa pergunta ela é múltipla, né? E depois dentro dela também tem uma outra coisa que é como então desenvolver o encanto. Supomos que, partindo do princípio de que haja algum encanto nesse processo de viver, como descobrir esse encanto e se manter estável nesse encanto, né? Não assim bipolar, né? Tipo encanto e desencanto dramático que causa uma super desgaste emocional e tal. Então, qual seria, não é, os recursos disponíveis aí? Bom, veja bem. Primeiro, a observação de que o mundo é um desencanto é válido, tá? E a percepção de que esse desencanto ele produz depressão também é válida. Inclusive, o ser humano, em geral, você pode colocar aí 99,99% dos seres humanos estão em depressão. Tá? O que acontece é que, por que estão em depressão? Porque existe um conhecimento, existe uma consciência, mesmo que rudimentar, de que ocorre a morte. Né? E a morte, a experiência da morte é uma experiência artificial para a alma. Não é real, é artificial. A alma é um princípio eterno. Mas essa experiência artificial de que nós morremos causa na entidade viva, inevitavelmente, a sensação de desequilíbrio, de angústia. Então, tão logo o ser descobre que existe, imediatamente ele também já percebe que em algum momento ele vai se dissolver. Então, essa percepção, mesmo que velada, né, mesmo que não se fale sobre o assunto, se jogue por debaixo do pano e tal, se esconda o tema, ainda assim não significa que ele não esteja em ebulição, em atividade, produzindo um efeito sobre o estado de consciência. Então, o que define uma pessoa que tem uma imunidade à depressão é como ela ressignifica a vida e como ela atua ou trabalha de encontro a esse princípio. Então, o que ela faz para superar a depressão? Como ela faz? E isso depende do que também ela tem dentro do estado da consciência. Às vezes o problema é orgânico, é a falta de vitamina no corpo, são questões técnicas, né? Falta do elemento ferro. Então, remédios podem resolver o problema do ponto de vista biológico, do ponto de vista técnico. Mas, normalmente, a depressão ela está associada, não é,
a um desestímulo da existência em si, a falta de observação, de percepção de prazer e do sentido de prazer no existir. Isso tem a ver com estados psicológicos. E os estados psicológicos têm a ver com o cultivo de informação, de conhecimento e de reação que se vivencia como consequência das experiências que nós temos de decepções. Então, o quanto nós somos resilientes e tolerantes e imunes aos impactos que as frustrações e as decepções da vida nos proporciona, isso vai definir se uma pessoa é otimista ou se ela é depressiva, dependendo de como ela ressignifica os eventos pelos quais elas passam. Né? Os eventos de frustrações e decepções são generalizados. Né? Agora, pessoas com baixa imunidade, baixa tolerância, baixa resistência aos efeitos colaterais das frustrações, das perdas, não é? Dos impactos das experiências chocantes da vida. Então, uma baixa tolerância em relação a isso produz naturalmente, né, um ser que vai vivenciar ali uma experiência de depressão mais prolongada, mais crônica. E aqueles que conseguem ressignificar rapidamente os eventos e transformam isso em ideais e motivos para viver, costumam ser pessoas mais resistentes, mais saudáveis do ponto de vista psicológico, né? Posso dar aqui apenas um breve exemplo. Por exemplo, posso dar um exemplo pessoal aqui, né? Vou citar a Márcia, por exemplo, de Guará, Márcia Moscato, que é nossa amiga aqui do grupo. Ela contou a história dela, não? Ela perdeu um filho, não é? E isso foi um evento muito importante na vida dela, um choque, não é? Na vida dela. E o resultado desse impacto, dessa decepção, dessa perda, dessa experiência, é que surgiu um ideal libertador, um ideal de vida que preenche e que dá significado ao sentido do sofrimento pela qual passou. Então, isso é imunidade à depressão. Então, é como a pessoa reage aos eventos pelos quais ela passa, pode torná-la mais imune ou menos imune, dependendo da predisposição dela em relação à vida. Então, esse é um dos fatores, né, que leva a pessoa à depressão. Tá? Então, só estou assim, contextualizando um pouco. Claro que isso é muito amplo, mas assim, só para uma ideia geral é isso daí. Agora, quando nós temos o conhecimento acerca de que esse mundo ele é desfavorável, ele tem uma característica mais acinzentada mesmo, porque as coisas entram em estado de entropia e se dissolvem, isso produz, de fato, um desencanto pela vida. Né? Agora, essa informação, normalmente, ela nunca vem apenas essa informação. Quando ela é apenas essa informação, normalmente ela é ventilada pelos ateístas. Quando você tem envolvido nessa informação um grupo de pessoas teístas ou de espiritualistas, essa informação ela sempre vem acompanhada de uma segunda informação que forma um conjunto de informações, que essa situação é desfavorável, a próxima situação é favorável. E aí tem um link entre essas duas informações, como chegar até a próxima fase. E nesse ponto de como chegar até a próxima fase, de como realmente transcender a fase, que é uma fase mais negativa, menos entusiasmada, que é a fase da existência material, isso inclui necessariamente conhecimento acerca dessa próxima fase e o que envolve o conhecimento acerca da natureza transcendente do Criador de todas essas fases, que é a natureza de Deus. Tá? Então, na medida em que nós nos aproximamos apropriadamente da compreensão da natureza de Deus, de como ele é explicado, eu não posso, sinceramente, né, assim, falar de todas as formas de como Deus é apresentado para as pessoas, mas de modo geral, o efeito, o impacto que isso tende a produzir é como é que fala quando é purificante?
uma esterilização. Esse contato com o princípio, Deus esteriliza o vírus que gera a angústia do existir. Então, esse contato com o princípio divino tende a produzir na pessoa, a substituir, porque é uma substituição de sentimentos. O sentimento de inadequação, ele pode permanecer, mas ele se transforma num combustível que vai, então, ajudar a subir. É como o veneno da cobra. A depressão é semelhante ao veneno da cobra. Pode matar. Se polarizado, também é o mesmo que cura. Então, o mesmo veneno que mata é o que cura. Tá? Porque a compreensão de que esse mundo chega a um ponto que ele esgota o ser, ao ponto de ele não encontrar prazer em nada, é válido, porque acaba acontecendo isso mesmo. Chega uma hora que internamente o ser percebe que as coisas elas tendem a desaparecer. Então isso não é saudável. Quando ela entra nessa crise existencial, sem conhecimento, isso acaba sendo perigoso. Com o conhecimento de que essa é uma fase da compreensão da existência e que o cultivo do conhecimento que poderá permitir com que ela chegue a outra fase, a outra parte. Exatamente porque para se chegar a outra fase, deve-se fechar o curso humano. Não adianta também a pessoa só estar desanimada com o curso. Só estar desanimado com o curso não é suficiente para fechar o curso. Entende? Então, mesmo que esteja desanimado, é necessário concluir o curso. E a etapa da conclusão do curso humano, para se poder sair da fase humana, envolve altruísmo. O altruísmo é um antídoto poderoso contra a depressão. Por quê? Porque com o altruísmo, ele vai forçar o ser a pensar no outro, nos sofrimentos do outro, e ao buscar curar o outro, isso já é uma cura de si mesmo. Com muita dificuldade no início, é como uma fisioterapia, né? Você começa a fazer fisioterapia, dói um pouquinho, né? É desconfortável e tal, mas você precisa continuar insistindo, continuar, porque os movimentos vão voltar ao normal, logo logo você vai conseguir voltar ao normal. Então, o que permite a pessoa sair da fase humana, que é uma fase assim menor, digamos, é justamente a compreensão de que é necessário uma maturidade existencial, que é um florescer, sair do estado da ignorância e do egoísmo. E o egoísmo nos prende a nós próprios, às nossas próprias experiências individuais, o que acaba assim, limitando os recursos de imunização contra o próprio mecanismo da depressão. Então, o caminho do altruísmo, o caminho de olhar para o outro e fazer do outro um laboratório de cura para si mesmo, ele é um caminho extremamente poderoso. Tá? Se vocês começarem a pesquisar como é que as pessoas saem da depressão, normalmente elas, assim, uma grande maioria delas começa a conjecturar o quanto as outras pessoas, membros da família, filhos, estão sofrendo por causa dela, o como elas não gostariam que aquelas pessoas realmente sofressem por conta delas. Então isso começa a incomodar. Isso acaba gerando um certo ânimo, um certo combustível para ela buscar algum tipo de ajuda, e acaba encontrando, às vezes, na acupuntura, às vezes na medicina ayurveda, na alimentação, no esporte, em algum lugar ela acaba encontrando uma ferramenta que, assim, impulsiona, ela consegue sair daquele nível. Mas normalmente é muito comum começar com um princípio altruísta, que é a preocupação com aqueles ao redor que sentem o sofrimento. Quando o processo é crônico, muito profundo, então a pessoa pode chegar ao egoísmo absoluto de cometer o suicídio, e isso não é um suicídio apenas, né? A pessoa não mata apenas a si própria, ela mata um grupo ao redor. Só que isso não é importante para ela. Ela está querendo se livrar do sofrimento, e nesse momento ela acredita que a única forma de ela livrar-se do sofrimento dela é chegando a esse ponto, sem considerar que na verdade ela não é apenas um suicídio, é um genocídio. Então o suicídio não é um suicídio, normalmente é um genocídio, porque muitas pessoas ao redor morrem juntas, né, com relação a isso daí. E o altruísmo é o antídoto contra esse egoísmo
agressivo, que esse egoísmo mais radical que leva a pessoa, não é, a tal ponto, né, nesse ponto. Agora, falando em termos pragmáticos, do que pode ajudar a pessoa, não é, a fazer essa fisioterapia, esse exercício. Primeiramente, né, no caso, é preciso, a primeira etapa, o primeiro passo é a boa vontade individual do ser de realmente querer sair do problema em si. Metade da solução do problema se dá nessa primeira etapa. Eu faço parte do AA já faz 30 anos. E nós temos entre nós um conceito muito claro, né? E uma observação estatística bastante contundente, que é a seguinte: 50% do problema do alcoolismo de uma pessoa começa quando ela entende que ela precisa de ajuda e ela precisa dar os passos. Por isso que o tratamento todo são chamados 12 passos. Então ela tem que dar os passos. A pessoa tem que dar os passos. Então ela tem que querer, de fato, sair do problema. E uma dos impedimentos para a pessoa conseguir transcender o problema, na verdade, é justamente um recurso, que é um truque, na verdade, que a pessoa, numa fase, a pessoa, assim, porque a depressão, ela tende a começar com uma curtição, na verdade, né? Assim, a pessoa flerta com aquele estado melancólico, ela vai flertando com aquele sentimento de abandono. É muito comum, não estou dizendo que em todos os casos é isso, mas é muito comum isso daí. Ela vai cultivando essa relação, esse namoro, esse flerte com esse sentimento de depressão, até porque a poesia estimula isso, as músicas das sofrências estimula isso, o romantismo do abandono existencial também estimula isso. Então a pessoa acaba entrando nesse humor meio depressivo e curtindo. E como ela tem uma tendência à depressão, quando ela percebe, ela já está, digamos, viciada no processo e não consegue mais sair. É como o vício em drogas, né? Começa como vício em álcool, começa apenas com, né, uma bicadinha ali, quando vê, a pessoa já não consegue mais ficar sem aquele estímulo. Então a depressão acaba sendo um estímulo e a pessoa acaba desfrutando daquele estímulo e estando viciada. Quando ela percebe que aquilo é uma doença, já está numa fase bem avançada. Então ela começa a pensar em sair do problema. E quando ela começa a pensar em sair do problema, tem um problema, que é o vício pelo problema em si. Então aparentemente a pessoa quer sair do problema, mas no fundo, ela não quer se livrar dessa condição, desse sentimento de vitimismo, desse sentimento de isolamento. Em muitos casos, tá? Não estou dizendo que são todos, mas em muitos casos é assim. Então o que ela quer, na verdade, é eliminar o efeito colateral da depressão. É como drogas. A pessoa que usa drogas, porque na depressão tem uma parte da depressão que dá prazer, que é o sentimento de isolamento, que é um sentimento em que a pessoa sente que precisa de cuidado, que precisa de carinho e tal, que é um sentimento natural de alma. Então tem uma parte da característica da depressão que ela não é totalmente ruim. Tanto é que muitas pessoas assim, vão curtindo ela até que ela chega no momento do efeito colateral, que quando chega no efeito colateral é que dá o revertério. É como drogas. A pessoa, ela vai se viciando nas drogas, depois, quando ela se vê numa situação em que ela percebe que aquilo é ruim, que aquilo é destrutivo, ela quer livrar-se do problema em si. Mas se houvesse uma solução em que ela eliminasse só o efeito colateral e ela pudesse continuar usando drogas, assim, é isso que na verdade as pessoas, uma grande parte, querem. Inclusive, uma das dificuldades de se libertar de um vício, de uma droga, do álcool, é justamente o fato de que a pessoa, ela não quer, a princípio, na primeira etapa, se libertar daquilo que dá prazer a ela. Ela quer se libertar apenas do efeito colateral que faz com que ela se sinta mal, né? Então, a questão da depressão em si tem uma parte dela
que a pessoa, na verdade, ela não quer realmente libertar-se da depressão. Ela só quer livrar-se do efeito colateral que a depressão produz. É um truque psicológico que é muito sutil. Então, quem tem depressão tem uma dificuldade enorme de perceber esse truque mental, esse truque psicológico. Mas quando a pessoa percebe que é um truque, então ela toma a determinação e vai em busca da cura, ela vai encontrar. Seja na acupuntura, seja na medicina natural, seja no esporte, seja dando palestra, seja assistindo o professor Hélio Couto, seja ouvindo os mantras com o Devananda, alguma coisa ela vai encontrar que vai funcionar para ela. Uma vez que ela tomou a decisão de que o assunto vai ser finalizado, vai ser finalizado. É uma questão de tempo, vai ser resolvido. Porque partiu do ser. É quando o próprio sistema cerebral recebe o comando. E quando recebe o comando, começa a produzir hormônios que vão, então, trabalhar para reposicionar a configuração emocional do ser. Quando o problema é, digamos, biológico, tem falta de ferro na corrente sanguínea, tem falta de algum tipo de vitamina, aí é necessário, né, ir ao médico, fazer um exame. Você quer sair da depressão? Quero. Vamos fazer um exame médico para ver se tem alguma vitamina que está faltando no corpo que estimula a depressão. Tá ok. Não, tá tudo ok com o seu corpo. Então agora é partir para a questão interna, psicológica, de superar os truques psicológicos que impedem que o assunto seja resolvido. A decisão sendo tomada interna, o universo vai se organizar para proporcionar ferramentas e uma delas vai servir perfeitamente, isso é certo. Inclusive, pode pegar relatos de pessoas que saíram da depressão, pode pegar todos eles, você vai encontrar o momento em que a pessoa fala: então eu fui em tal lugar, eu fiz tal coisa e funcionou muito bem para mim. Daquele momento eu percebi e tal, e as coisas foram acontecendo. Você pode pegar, 100%. Eu já assisti mais de 1000 relatos. E em todos eles tem esse fator. A pessoa toma a decisão e encontra um caminho que se encaixa perfeitamente para ela. Aí, por exemplo, uma pessoa na acupuntura. Eu estou com depressão, eu ouço um relato. Eu fui na acupuntura e tal, foi ótimo. Eu vou na acupuntura, não resolve meu problema. Porque não é a minha ferramenta. Então eu fui na Igreja Universal do Reino de Deus, passei na Fogueira Santa, para mim foi uma maravilha, a pessoa vai lá, então não é, porque não é lá ainda. Você tem que continuar insistindo até encontrar o momento, o local, a situação que vai proporcionar aquela solução que você está buscando. Tá? No nosso caso aqui, em específico, a solução que nós apresentamos, né, é uma solução milenar, que é baseado em processos de yoga, que significa alimentar-se com prana e acordar cedo. Acredite, assim, não tem digamos assim, um estudo, pelo menos eu não conheço, né, pode ser que tenha, de estatística demonstrando o quanto as pessoas saem da depressão com yoga. Mas assim, é tão sério isso que a NASA decidiu patrocinar, não é, investir na yoga como um antidepressivo para a humanidade. Então, as técnicas de respirar, acordar cedo, acordar e banhar-se, é cura, tratamento, né? Então a pessoa não quer, mas vai. Não quero, mas eu vou porque eu quero a cura. Pronto, então vamos. Essa determinação de se curar, sentar, respirar, fazer mantras e alimentação também, se tiver uma alimentação antidepressiva, uma alimentação sem carne, porque a alimentação com sangue é uma alimentação que infelizmente ela estimula a depressão, porque ela tem um contexto todo de destruição, de morte, de sofrimentos, então ela acaba tendo uma relação, ela flerta com os sofrimentos e isso se encaixa com sofrimento, sofrimento com sofrimento dá mais sofrimento. Nesse caso não é mais com mais dá menos, não. Mais com mais dá mais mesmo. Um sofrimento se junta a outro que aumenta, que vai virando uma bola de neve e tal. Então, se a pessoa tem uma alimentação saudável, uma alimentação antidepressiva, isso é extremamente positivo para o processo da saída dos sentimentos da depressão. Terapia de grupo.
estar num grupo que deseja sair, que fala sobre o assunto, que busca superar o assunto, é importantíssimo, porque nós precisamos de humildade. E para superar um problema dessa natureza, nós temos que ser humildes e aceitar as experiências dos demais que já superaram e, enfim, testar, fazer o laboratório, testar de várias maneiras aquilo que funciona para nós. Alguma coisa vai funcionar, isso é 100% certo de que alguma coisa vai funcionar. Tá? Cultivar conhecimento espiritual saudável, que seja progressista, que seja positivista. Tá? Então, essas são questões, são detalhes que para preencher a receita. Agora, com relação a observar que o mundo ele é pessimista e que isso estimula a sair, isso é um fato. Nenhum transcendentalista profissional parte do princípio de que o mundo ele é seguro, ele é um lugar feliz para se estar, um lugar desejável de se estar. Todos os transcendentalistas são pessimistas em relação ao mundo material, chamado material, mas eles são otimistas em relação à transcendência. Então não é que eles não têm um otimismo, tem, só que está posicionado numa outra direção. Até o próprio Jesus afirmou isso. Os tesouros cravados aqui, as traças comem tudo. Então isso é um pessimismo radical. Então, aqueles que são inteligentes colocam seus tesouros no céu, porque aí permanece. Agora, ele também disse, no mundo tereis aflições, mas tenha determinação, coragem, fé, continue insistindo, porque eu venci o mundo. E eu rejuvenesci, eu ressuscitei, eu sou como uma águia, eu rejuvenesci. Então, você também vai rejuvenescer. Você também vai passar pelo seu deserto, mas você vai vencer. Né? E isso significa o quê? Otimismo. Agora, quando nós estamos ligados com a transcendência, quando nós começamos a experimentar a satisfação e o amor pela transcendência, então, por incrível que pareça, que é um paradoxo, a gente olha e vê o mundo como sendo pessimista, mas o nosso amor pelo mundo aumenta. O nosso êxtase de existir, a nossa felicidade de viver, ela aumenta, ela cresce. Eu, particularmente, eu tenho até um problema com isso, porque eu fico meio infantil. Eu fico meio criança, meio infantil. Então, as pessoas, às vezes, até me criticam por isso, porque dá um sentimento de compaixão, de amor pelas crianças. Você fica com vontade de fazer coisas alegres para as crianças, para aliviar, assim, para atenuar o impacto da pressão que as está aguardando a qualquer momento no caminho, que é a percepção da existência, e depois o choque de que isso é uma terapia intensa que está em andamento. Então a gente fica querendo fazer coisas para aliviar Sabe aquele filme A Vida é Bela? Quem já assistiu o filme A Vida é Bela, aí sabe do que eu estou falando. Assistam o filme A Vida é Bela. Esse filme, o pai, ele faz de tudo para aliviar o impacto da situação em que ele está vivendo com a criança num campo de concentração nazista. E ele procura ser otimista, alegre, ele sabe que a situação é pessimista, mas porque ele quer muito que o sofrimento não atinja o filho dele, ele então inventa várias histórias, ele fica alegre, ele fica meio louco, porque ele sabe que a situação é tensa, mas ele não quer que essa tensão atinja o filhinho dele. Então ele faz de tudo para que seja bela. A vida é bela. Ele transforma a vida em bela, porque ele ama um ser e ele quer que esse ser sinta a vida como bela. Então ele faz de tudo para que o filhinho dele sinta a vida como bela. Por isso a vida é bela. Então é mais ou menos isso que acontece conosco. Porque na medida em que nós evoluímos espiritualmente, nós ficamos compassivas como almas. A compaixão penetra a nossa mente, penetra o nosso coração. Isso não significa que a gente deixa de ser rabugento, não, viu? Eu, pelo amor de Deus, eu tô assim numa luta que você nem sabe, só Deus sabe, a minha luta para superar a minha rabugice. Mas eu tô assim aos poucos, tô superando isso daí e tal. Mas assim, a compaixão não depende que nós sejamos pessoas super zen, super transcendentais, não. Jesus Cristo, por exemplo, na hora que ele estava quebrando o templo, chutando a barraca, destruindo tudo ali, ele estava sendo compassivo. É difícil da gente entender aquela atitude como compaixão. Uma mãe, por exemplo, que o filho atravessou a rua
de maneira inapropriada, de maneira irresponsável, quando ele chega do lado dela, ela dá um tapa na cara dele e sacode ele e puxa a orelha dele. Se alguém olha de fora, fala, chama o conselho tutelar para essa mulher. Mas alguém que entende a situação dela, vê que ela está oferecendo o máximo da expressão de compaixão e de amor. Porque ela está furiosa, porque ela sofreu tanto com o medo, com a ansiedade de perder o filho, que ela está deixando muito claro que ela não quer que aquilo aconteça nunca mais. É compaixão. Mas quem é que vai entender de fora que uma mãe dando um tapa na cara do filho, puxando a orelha e sacudindo ele em público, é uma expressão de amor? É difícil, né? Mas é. Então, é assim, o sentimento de compaixão, ele não necessariamente ele depende que a gente sejamos perfeitos em termos de simpatia geral, de acolhimento, que as pessoas nos aceitem, nos gostem. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A compaixão é um sentimento independente, superior. Então a pessoa se esforça, isso ajuda a gente a superar os nossos limites, né? Mas a pessoa se esforça por fazer o mundo um pouco melhor. Entende? É um paradoxo. Porque nós sabemos que o mundo é pessimista, mas o nosso sentimento não é pessimista. O nosso sentimento é otimista. De fazer as coisas ficarem o menos sofrido possível para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós queremos que não sinta sofrimentos. E normalmente o nosso foco são as crianças, né? Adultos parecidos com crianças também são alvos da nossa compaixão. Adultos maliciosos, rabugentos e assim, gananciosos, preguiçosos e egoístas, a gente sabe que é adubo, vai renascer centenas de vezes aqui até que esse orgulho seja quebrantado. Então eles são pedras que serão moídas para se transformarem em terra fértil num futuro distante. Entendeu? E o reino de Deus pertence às crianças, né? São aqueles que já são quebrantados, já são suavizados, já são purificados. E por isso, é justamente aí em que nós nos deparamos. Então, a visão pessimista é apenas o início. Para aqueles que têm conhecimento, esse pessimismo não é um problema, não. Por isso que aqueles que estão buscando sair da depressão devem olhar para a segunda parte das orientações. Porque as orientações, na verdade, são 3 etapas. Pessimismo, otimismo, como resolver o pessimismo para chegar ao otimismo. Daí entra sadhana, entra cultivo de conhecimento, mantras, alimentação adequada, ter um comportamento biológico em harmonia com o universo, acordar cedo, banhar-se, meditar e lutar, né? Aprender com os erros, observar, ser um cientista de si mesmo, ser um psicólogo de si mesmo, fazer um laboratório e cultivar conhecimento que leva à transcendência. São assim, várias ferramentas para se fazer um tratamento. E o que nós temos para oferecer são essas ferramentas, e elas funcionam, mas elas têm que ser tomadas adequadamente. E, inclusive, uma das requisitos é uma certa constância. A pessoa tem que ter uma certa constância. Tem dias, acredite, tem dias que, como laboratório, né, a minha mente propõe para mim uma desistência. E eu dialogo com ela. E qual seria a vantagem para você dessa desistência? Demonstre para mim que isso seria favorável. Porque depois eu vou ter que pagar uma parte do preço da conta, da dívida. Então, por favor, me convença. Estou à sua disposição. Como ela não quer muito papo, então ela fala, tá bom, vai, eu desisto. Então tá bom, então vamos passear. É melhor assim. E a gente tem que tomar posse realmente do domínio, do controle da nossa mente, para nós podermos progredir e tornarmos pessoas saudáveis, que são capazes de curar-se a si próprios e curar também aos demais ao nosso redor. Tá bem? Muito bem, eu espero que tenha sido útil essa, né, explicação. Não está fechado, né, evidentemente, o tema. Se eu falei alguma coisa que ficou assim, que deixou a entender com duplicidade, ou se foi um pouco de um insensível, porque às vezes, como a pessoa em depressão ela é hipersensível, então
muitas das coisas que nós falamos pode surtir como uma insensibilidade da nossa parte, mas isso na verdade é uma hipersensibilidade da pessoa com depressão. Então é muito difícil alcançar uma pessoa com depressão, porque só ela mesma pode se alcançar. Então a gente conversa, não é o melhor que pode, mas a decisão final é sempre da pessoa, né? E aí sim as ferramentas estarão à disposição de acordo com a capacidade de utilização de cada uma delas. Mas se eu falei alguma coisa que pareceu ser insensível, ou desconhecimento, ou ignorância da minha parte, é como eu disse, né, o assunto está aberto, então pode trazer aí para a discussão, que a gente vai elaborando, né, vamos digerindo as informações, e na medida do possível nós vamos utilizando essas informações de maneira prática, tá, pessoal? É isso, muito obrigado pela atenção, e eu acho que valeu a pena, sim, né, eu passei do limite, assim, são quase 8 horas já, mas nós normalmente terminávamos 8h30, né, até 8h40 já aconteceu, e eu estabelecia um limite máximo. Eu procuro fazer antes para liberar um pouco o pessoal, um pouco antes, mas esse assunto eu acho que valeu a pena, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Muito bem. Então, eu acho que... Deixa eu ver se houve algum comentário aqui. Parece que alguém mencionou alguma coisa. Tá. A Carolina. E depois que o suicídio é cometido, o que pode ser feito para auxiliar o ser? Então, a alma continua existente, né? Eu acho que esse assunto é um assunto interessante. Eu vou pedir para você trazer de volta o assunto amanhã. Eu vou responder essa pergunta, tá? Eu não vou dar sequência no Sahasrara Chakra enquanto não esgotar essas questões, porque eu achei que esse assunto trazido foi muito importante, tá bom? Então, por favor, coloque amanhã já na pauta que essa pergunta vai ser respondida, tá? Devananda. Sim? Se você considerar apropriado, eu não me importo também de dividir um pouquinho sobre a minha experiência nesse assunto. A Daniela Carvalho colocou aqui no grupo também que ela gostaria de contar sobre a experiência dela. Talvez a gente possa colocar um texto aí à sua disposição, para a gente comentar como é que está saindo disso, como é que está reagindo com isso. Eu acho isso enriquecedor, eu acho extremamente importante esse compartilhamento de dados, né? E eu acho isso daí muito válido. Então vamos fazer assim, eu vou esgotar as perguntas, que foram feitas aí nessa área, e vou convidar uma de vocês, qualquer pessoa que quiser também, porque de repente pode estimular outros também a falarem, né, como é que elas estão se desenvolvendo, superando, né, esse obstáculo, como é que elas estão se fortalecendo, crescendo, não é, com esse obstáculo aí, e evoluindo na vida através desse deserto. Então, uma vez por semana, a gente escolhe uma de vocês, tá bom? E você pode ser a primeira, a Daniela também, né? Nós vemos aí, acho que a Daniela, como a Daniela colocou lá no grupo já, então a gente pode começar com a Daniela, e você pode ser a próxima, e nós podemos fazer isso sempre às quintas-feiras, porque às quintas-feiras é um dia favorável para se falar sobre esse assunto. Quinta-feira é Júpiter, que significa expansão, significa crescimento, solução de problemas. Então a configuração para a quinta-feira com Júpiter, a luz do conhecimento divino, é favorável para colocar assim essas situações. Então as falas, a troca de experiência vai configurado com o princípio Júpiter. E isso vai ser favorável para nosso crescimento pessoal também com relação a esses temas, tá? Vamos começar, vou falar com a Dani, eu vou até, acho que, talvez, quem sabe, Analine, você
acha que você poderia elaborar uma agendazinha de pessoas, que parece que alguém mais aqui já mencionou, que gostaria também de falar, não é? A Raquel, né? A Raquel, olha só, se prontificou também a dar o depoimento dela, a comentar, a trocar a experiência dela. Eu acho que isso vai ser uma coisa boa, viu? Acho que vai ser uma coisa muito boa. Então, vamos agendar então uma pessoa por semana, né, no ciclo, para não fazer a interrupção do Sahasrara Chakra, porque eu quero pegar a ladeira aí, que eu estou com assim, várias pautas em andamento, e nós arranhamos, né, o Machado de Assis, e eu ainda não mencionei o Sahasrara Chakra. Eu quero fazer a relação, não quero perder não, dessa vez, o fio da meada. Então a gente vai fazer assim, ao invés de fazer como nós fizemos da outra vez, uma bateria de pessoas, a gente vai pegar uma pessoa uma vez por semana, e aí nós vamos intercalando com os dois mecanismos. Vai ser muito bom. Faça uma agendazinha e já fale com a Daniela e veja, né, informe-a para se preparar para quinta-feira que vem. E se não for possível para ela na quinta-feira, então a gente organiza um outro dia, mas de modo geral seria na quinta-feira mesmo. Eu faço sim. Tá bom, querida. Obrigado, viu? Vai ser muito bom, vai ser enriquecedora essa experiência aí, tá? Muito bem, então, senhoras e senhores, a sorte foi lançada, chegou o momento do parto, vamos dar a luz? Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Namastê, Hare Krishna. Bom dia. Raquel, tchau, tchau.